hoje nós retomamos a nossa conversa de junho sobre jogo de búzios. Um pouquinho mais. Minha gratidão a todos por mais essa quarta-feira juntos aqui no canal Ialorê. Eu sou Ialorixão Ialorê. Desejo que a semana tenha transcorrido de forma tranquila, serena, que o Lodumare tenha nos ajudado a todos a alcançar os nossos objetivos, os nossos ideais. Em junho, nós começamos a falar sobre o jogo de búzios. E aí, naquele momento, a minha ideia era fazer uma passada para dar um entendimento geral sobre o que é. Naquele vídeo, quem não assistiu e tudo, dá uma olhadinha lá, a gente abordou alguns tópicos. E aí já deixou o gancho para que eu continuaria, né? Mas aconteceram algumas coisas e tudo, a gente interrompeu. E eu achei muito bacana, acho que é um assunto que a gente precisa retomar. No vídeo de junho, a gente fala sobre, no meu entendimento, quem está apto, quem está capacitado para acessar o oráculo. A gente fala um pouquinho sobre o que é o jogo de búzios e sobre a mesa de jogo, sobre os apetrechos. E aí, fica faltando a gente entender de onde vem esse jogo. Até um comentário que foi feito no vídeo de jogo. O jogo de búzios, o nome técnico do jogo de búzios é Merim de Logum, que significa 16, representa o número 16. E aí, eu acho que vale a gente explicar que o Yorubá é bem diferente do português. No português, a gente tem uma estrutura para montar uma frase, para montar uma palavra, muito mais. A palavra é o que ela é. No Yorubá, não. São pequenas partes que juntas querem dizer outra coisa. É uma formação um pouco diferente. E aí, dessa forma, a palavra Merim de Logum é formada de pequenos pedaços que significam 16. Muito bem. O que é 16? 16 búzios. Muito bem. Mas e daí, Guia? E daí? Da onde vem isso? Bom, esse oráculo é como se fosse um oráculo um pouco mais simples. E existem, claro, sempre existem, algumas lendas que explicam isso, alguns itanos que explicam isso. Todos esses itanos, cada um com sua peculiaridade, todos envolvem Oxum. A maior parte deles envolve Exu. E todos, ou ao menos todos que eu conheço, quando eu falo todos, são os que eu conheço, mas, claro, existem muito mais itanos, falam de Orumilá. Vamos a alguns deles. Por exemplo, disse que Oxum, quando casada com Orumilá, Oxum, uma das esposas de Orumilá, ela via Orumilá jogando o Pelé, lançando tanto o Pelé quanto o Iquim. E ela foi aprendendo, muito sabida, muito esperta, ela foi aprendendo. Quando Orumilá saía de casa para fazer pó, ou ia ao mercado, ia qualquer situação, né, fazer qualquer situação, e as pessoas chegavam procurando por ele, ela jogava no lugar dele, com aquilo que ela vinha aprendendo. Um belo dia, Orumilá descobre que está sendo traído, né? Descobre que o Oxum está fazendo armando essa situação, se aborrece com ela, manda ela embora. E aí estaria justificativo de, no jogo de búzios, nós não temos a quantidade de búzios que nós temos disponíveis quando se acessa quando se acessou a Pelé. É uma justificativa, uma história que justifica. Uma outra história diz que Oxum
queria muito aprender. O Batalá era o único que havia aprendido o oráculo de Fá com o próprio Orumilá, mas com uma condição que ele jamais contaria para ninguém. E aí, mas ela sempre ali, não me ensina, meu pai me ensina, e ele irredutível. Até o momento onde o Batalá vai tomar banho no rio, e Exu, muito matreiro, passa a mão na roupa de Batalá e ó, dá no pé. Mas ela se vê absolutamente vendida. Um rei, como é que o rei vai sair andando pela cidade nu? O Exu vinha passando, vê aquela situação, estava indo se banhar, muito provavelmente, vê aquela situação toda. Então, o que está acontecendo? Meu rei, minha roupa sumiu. Ela imagina o que pode ter acontecido. E aí promete a ele que vai trazer as roupas dele, com a condição que ele a ensine a jogar. Ele aceita, porque é uma situação que ele não tem como remediar, e ela vai atrás de Exu, imaginando que Exu tenha sido Exu que fez isso. E aí ela efetivamente encontra Exu. Exu tem um desejo incansável por ela, e ela faz uma troca, onde Exu pede que ela seja dele, ela aceita, desde que ele a entregue as roupas de Batalá. Ele entrega e ela, cumprindo o prometido com o Batalá, entrega as roupas de Batalá e aprende a jogar. Então são duas histórias que justificam e que mostram que esse oráculo ele é um derivado do oráculo de Fá. No livro do Basco, que é uma grande referência para quem joga Búzio, para quem estuda Búzio, ele fala sobre o jogo de Búzio já existir em África. Então, muito provavelmente, quando os escravos vieram, quando esses negros chegaram aqui ao Brasil, esse jogo veio com eles, esse oráculo, esse conhecimento já veio com eles. É um jogo usado em alguns rituais, em rituais de algumas divindades, especificamente. Muito bem. Então, nós temos já o entendimento que esse oráculo é um oráculo, ele é como se fosse um resumo, vamos pensar assim, onde eu tenho um arsenal muito grande de 256 possibilidades, quando eu acesso o Kim, quando eu acesso o Pelé, e tem um arsenal de 16 possibilidades quando eu acesso o jogo de Búzio. E quem me traz essas informações? Quem me traz a resposta quando eu pergunto? Ninguém mais, ninguém menos que o Exu. Não podia ser outro. Tinha que ser ele. E ele é o responsável, e por isso a gente falou de Exu antes, por toda essa comunicação, por todo esse levar o que eu pergunto, trazer o que eu preciso saber. Ele sempre é referenciado, também por conta disso. Grande interlocutor. E aí a gente fala de Búzio, fala de Pelé, mas muita gente nem conhece e não sabe o que é. Bom, nós temos 3 oráculos dentro do candomblé, do rito candomblé. O jogo de Búzio passou a ser o oráculo, vamos dizer assim, oficial. O Baba-Lorixá, o Aia-Lorixá, passa por um rito durante a caminhada dele até o sacerdócio, até que num determinado momento, esse período, ele vai aprendendo, ele vai acumulando saber, até que num determinado momento, ele é considerado apto a consultar os búzios. Então ele é Baba-Lorixá ou ele é Ia-Lorixá. Muito bem. Elore, e os outros que você fala, o Pelé, e Kim, e Fá, então. Tanto o
o Pelé quanto o Iquim são dois métodos divinatórios usados pelo Babalaô. Quem é o Babalaô? É alguém reconhecido dentro da Ebé de Orunmelá, dentro da família de Orunmelá, como aquele sacerdote que vai levar a palavra, que vai ter o segredo, que vai cortar o segredo e levar a palavra de Orunmelá para frente. Então, é como se, a grosso modo, é como se eles se correspondessem, o Babalaô e o Babalorixá. Sendo que a gente tem que ter em mente que o Babalorixá, ele acessa aqui, a Orixá, ele acessa um oráculo mais restrito, mais limitado, porque as possibilidades de interpretação são menores. E que outras possibilidades são essas? A gente tem o Iquim, que são os caroços de dendê, não é conflituoso, a gente não passa, tem um dendezeiro ali, vamos pegar caroço de dendê e virar Iquim. Não. Esses caroços são, como tudo, são preparados. E o Opelé, que é um rosário, onde as favas elas são premiadas com surpresas, né? 4 de um lado e 4 do outro, formando assim uma figura que é cada uma dessas figuras corresponde a um dos 256, uma das 256 possibilidades de caminho. Então, a gente caminha um pouco mais nesse conhecimento, nesse nosso papo sobre o jogo de búzios. Então, mas quem é melhor, né, Lorena? O Babalorixá e Nelorixá, que acessam o jogo de búzios, ou o Babalaô, que acessa o Pelé? Não existe melhor, não existe pior. Existe complemento, existe ajuda. A gente sabe que na formação, quando a gente lê a formação das casas tradicionais, a gente sabe que ainda hoje é assim, as pessoas se ajudam. Então, existem situações onde eu vou resolver, e isso é inclusive descrito na literatura, onde eu vou resolver ali, no jogo de búzios, e quando não, coisas mais aprofundadas, outro tipo de conhecimento, outro tipo de entendimento, eu vou recorrer ao Babalaô para que o Opelé ou o Iquim seja lançado. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. A gente vai seguir um pouquinho mais nesse bate-papo aí, falando ainda algumas coisas. E na semana que vem a gente continua. Curtam, compartilhem, comentem. E assim, entendendo que esse espaço é nosso. Então, os comentários, que viu um comentário, responda o comentário do outro, é um momento da gente se comunicar, da gente trocar. Eu entendo que assim somos mais fortes juntos. Até quarta-feira que vem, aqui, no canal Ela. Tchau, gente. Até quarta.